No último mês, eu atendi uma cliente de consultoria que ela me procurou porque ela não estava conseguindo vender. Ela é empresária, ela tem uma ótica, ela já investia em anúncios, mas ela estava atraindo só aquele tipo de pessoa que chega, pergunta o preço e vai embora. Nesse vídeo eu quero te falar quais foram os 5 passos que a gente seguiu para que ela começasse a atrair pessoas realmente interessadas em comprar, para que você também consiga atrair esse tipo de pessoa através dos anúncios, para que você consiga ver essas pessoas interessadas chegando no seu WhatsApp para poder fazer um orçamento. Comprove que os anúncios realmente trazem esse tipo de cliente para a tua empresa e se sinta cada vez mais seguro para investir cada vez mais e faturar cada vez mais. Bom, vamos do começo. O primeiro passo foi entender aquilo que ela já fazia. Então, eu entendi que a empresa dela estava posicionada em 2 redes sociais. A primeira, ela estava posicionada no Google e a segunda, ela estava posicionada no Instagram. No Instagram é onde ela já fazia o investimento e já recebia clientes. No Google, ela não fazia nenhum tipo de investimento. Inclusive, ela não era nem vista nessa rede social. As pessoas entravam lá e pesquisavam, por exemplo, ótica em São José. E ela não aparecia ali nas primeiras posições, ela aparecia lá na segunda página. Então, ela não era nem descoberta por aquelas pessoas que estavam querendo encontrar uma ótica para poder fazer um óculos. Porque normalmente esse tipo de pessoa que pesquisa no Google, ele entra em contato com as 3, 5 primeiras óticas que estão ali. E por ela não ser encontrada, ela não recebia cliente, consequentemente ela não vendia, consequentemente ela perdia para os concorrentes. Então só aí a gente começou a entender o que ela já estava fazendo. A partir disso eu fui analisar o Instagram dela, que é onde ela já colocava dinheiro. E o que eu percebi? Que ela investia em média aí, estava anunciando há 4 meses, investia por volta de R$ 1.000 por mês, atraía ali umas 30, 40 pessoas por mês, só que a maior parte dessas pessoas só perguntava preço e depois sumia. Ou então as pessoas chegavam a mandar a primeira mensagem e depois não respondiam mais. Isso estava deixando ela insegura de investir. Por quê? Você vai, investe, você não tem resultado, você vai continuar investindo? É claro que não. Gera aquela insegurança. Aí entra naquele dilema, né? Pô, poderia estar usando esse dinheiro para poder pagar um funcionário, para pagar uma conta, para poder investir no meu negócio aqui numa outra forma de captação, mas eu estou perdendo investindo numa coisa que não está me trazendo resultado, não está me trazendo cliente de volta. E aí ela ficou no dilema. Continuo tentando para ver se eu atraio cliente ou deixo de tentar, economizo dinheiro, mas não tem mais cliente. Então ela se sentia travada. E foi aí que a gente foi para o segundo passo, que é entender por que ela não estava conseguindo vender. E dentro disso aí, a gente foi analisar o quê? 3 pontos principais, tá? Que eu analiso dentro do meu método de trabalho, que é, primeiro, campanha, segundo, oferta, terceiro, atendimento. Então eu fui entender se o problema dela não estar vender, ele estava dentro da campanha que ela estava fazendo, de anúncios dentro do Facebook, dentro do Instagram. E o primeiro ponto que eu sempre analiso nos clientes que eu atendo aqui na minha agência para entender o porquê não está vendendo é o público, ou seja, as pessoas que estão vendo aquele anúncio ali. Então, o que eu percebi? Que as pessoas estavam vendo, elas estavam clicando e elas estavam chegando perguntando por óculos. Né? Então, eram pessoas que estavam qualificadas. Eu vejo muita gente que anuncia e que não consegue atrair cliente, vender, principalmente através do Meta Ads, é falar o seguinte: eu só atraí lead desqualificado. Muitas das vezes, o que ele chama de desqualificado é só porque a pessoa não comprou. Né? A definição que eu dou para os meus clientes aqui na agência é que lead desqualificado é aquele que chega procurando por uma coisa que você não vende. Então, por exemplo, nesse caso da cliente aqui, é uma pessoa que viu um anúncio de óculos e ela chegou procurando banana. Isso daí é um lead desqualificado. Agora, isso não era o que estava acontecendo no caso dela. Ela estava anunciando óculos e estava chegando uma pessoa procurando óculos. Então, era um lead qualificado. Segundo ponto que eu notei, os anúncios dela também estavam relativamente bons, né? Ele mostrava ali a foto do óculos, mostrava os valores, mostrava a forma de pagamento. Aí tinha outros anúncios também que ela só anunciava para a pessoa poder comparecer à ótica e enviar receita para fazer um orçamento. Então, aparentemente, com os anúncios estava tudo certo. O próximo ponto que eu olhei, agora fora da campanha, né, porque não basta você colocar dinheiro em anúncio e achar que você vai vender. Existem outras coisas fora da campanha que influenciam para que você possa vender, que é, por exemplo, o preço. Né? Então,
eu fui olhar para ver se o preço dela não estava muito acima dos concorrentes. E o que que eu percebi? Que sim, o preço dela estava um pouco acima. Não era nada muito discrepante, mas aquilo influenciava. Porque o cliente que está buscando por uma ótica, ele compara por preço. Porque ele não entende que existe diferença de óculos, né? Normalmente ele acha que óculos é tudo a mesma coisa e não é. Você tem lentes diferentes, nacionais, importadas, cada uma delas tem uma qualidade diferente, o que consequentemente influencia também no valor daquela lente, daquela armação. Então não é tudo a mesma coisa. Então, mas o cliente não sabe, não tem esse tipo de consciência. Então foi aí que eu já anotei um possível problema e percebe, não está relacionado com as campanhas, tá? Se fosse um gestor de tráfego comum, o que ele ia fazer? Ele ia ficar mudando o criativo, ele ia ficar mudando ali o público, ele ia colocar público de interesse e tudo mais. Mas o problema não era lá dentro, o problema era fora. Então, eu analisei isso aí. Outro ponto que eu analiso também é a condição de pagamento. Porque no Brasil, hoje, quanto mais você facilita o pagamento, mais chance você tem de vender. Porque normalmente as pessoas estão muito apertadas com contas, com despesas durante o mês. Então elas não conseguem comprometer o salário com uma parcela muito alta. E foi outra coisa que eu percebi. Os concorrentes dela parcelavam até 12 sem juros. E ela parcelava só até 6 sem juros. A partir disso, a pessoa tinha que pagar uma taxa por cada vez mais que ela parcelava. Isso também impedia o negócio, porque uma pessoa, por exemplo, que ela compra um óculos de 1.200, é mais fácil ela pagar R$ 100 de parcela, parcelar em 12, do que ela pagar 6 parcelas de R$ 200. Então isso também estava influenciando. E perceba novamente, não está relacionado ao tráfego, tá? Está relacionado à oferta. E é isso que eu trago como consciência para os meus clientes, todo mundo que eu atendo aqui na minha agência. Porque é uma soma de fatores que faz você vender através das redes sociais. Várias coisas vão estar alinhadas para que a tua campanha venda. Não é simplesmente chegar lá e colocar dinheiro. A partir do momento que a gente entendeu isso daí, a gente foi para o terceiro ponto, que foi entender o comportamento das pessoas que já tinham visto o anúncio e que tinham se interessado. Então a gente começou a analisar as conversas de WhatsApp e o padrão era o seguinte: as pessoas tinham interesse naquilo que estava sendo anunciado, porém elas não tinham urgência. Então era como se a gente estivesse tentando vender um cachorro quente para quem ainda não está com fome. Ela até tinha interesse, mas não ia comprar agora, entende? Então, das 50 conversas lá, a maior parte era esse padrão. A partir disso, a gente começou a se questionar: será que realmente faz sentido investir R$ 1.000 por mês aqui dentro do Facebook, do Meta, para poder atrair esse perfil de pessoa que talvez vai comprar só daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses? Será que faz sentido esperar todo esse tempo para vender e só investir nesse tempo todo? A minha cliente, ela não estava afim disso, né? Principalmente porque ela queria investir mais que R$ 1.000. R$ 1.000 era só o início, era o mínimo que ela ia investir. Então, foi que a gente decidiu buscar uma rede social onde existiam pessoas que tinham interesse e que tinham urgência em fazer um óculos agora. E essa rede social que a gente definiu foi o Google, porque a gente entendeu que, baseado em conversas com as pessoas que compravam dela, a gente descobriu que a pessoa, depois que ela passava pelo médico, que ela fazia o exame, que ela tinha a receita em mãos, aí ela ia procurar uma ótica e ela ia procurar no Google. Aí a gente decidiu colocar o investimento, mudar o investimento do Instagram para o Google. Então a gente investiu, a gente criou uma campanha de anúncio lá. Inclusive, se você é dono de ótica e você quer aprender como que você faz uma campanha, tá? Eu tenho um link aqui onde eu te ensino. O link está aqui na descrição. Então a gente decidiu começar a investir no Google Ads para a ótica dela. Só que ao chegar lá no Google, a gente viu que tinham duas coisas acontecendo. A gente tinha muitos concorrentes anunciando e esses concorrentes estavam investindo valores financeiros muito altos. Então seria difícil a gente chegar e competir com esses concorrentes. Tinha um terceiro ponto também. Já eram marcas antigas, que já eram conhecidas na cidade. Muitas pessoas já confiavam, já tinham nome. Quando a gente anunciasse, a pessoa sempre ia comparar a nossa ótica que estava anunciando com a ótica que já era conhecida.
e normalmente ela ia escolher a ótica que já era conhecida. É igual você, se você vai no supermercado, tem lá o sabão em pó, tem o Omo e tem uma marca que você nunca viu, mas está mais barato. Normalmente você vai escolher o Omo, porque você não sabe se aquele mais barato é realmente bom e vai atender a sua necessidade. Então, para você não perder dinheiro, normalmente você tende a escolher o Omo. É a mesma coisa com ótica. E eu estou dando um exemplo de ótica, mas isso aqui pode ser aplicado a qualquer negócio. Se você é um dentista, se você é um nutricionista, se você é um médico, se você é um fisioterapeuta, se você tem uma funilaria, se você tem uma oficina mecânica, qualquer que seja o negócio, esse princípio é aplicável, tá? Então, o que a gente começou a fazer? A gente não consegue competir em dinheiro e a gente não consegue competir em marca com essas pessoas. Como que a gente vai diferenciar para atrair cliente e começar a vender aqui dentro do Google? Foi aí que a gente deu o quinto passo, que foi fazer um mapeamento da concorrência. Então, sempre que eu começo um trabalho com um cliente aqui na agência, o primeiro passo que eu faço é fazer esse mapeamento, é entender quem são os concorrentes, quais são os pontos fortes deles, quais são os diferenciais e o que eles estão deixando a desejar e que a gente pode explorar. Então, a gente começou a fazer uma lista. Então, a ótica X, o que ela tem de diferencial? Ela tem aqui o tempo de entrega. Ela entrega um óculos em até 30 minutos. Opa, já é um diferencial. A ótica Z, qual que é o diferencial dela? Ela trabalha com uma variedade de marcas nacionais e importadas. Opa, isso também é relevante para o cliente. Então, a gente fez todo esse levantamento dos concorrentes que estavam ali no Google, entendeu o que era ponto forte. A partir disso daí, a gente chegou num problema. E ótica é mais ou menos commodity, né? Não tem tanta diferença de uma ótica para outra. Na maioria das vezes, o produto é o mesmo, a qualidade do produto é o mesmo. A única coisa que dá para diferenciar um pouquinho é a questão do preço. Só que o que é o problema nessa questão de ficar baixando o preço? É que você vai diminuindo a sua margem de lucro cada vez mais. E à medida que o concorrente vê que você baixou o preço, ele vai lá e baixa o preço também. E aí, cada vez mais, você tem que baixar o preço para poder ganhar um cliente. Até chegar um ponto que isso fica insustentável. Você está quase pagando para poder trabalhar. Então, a gente não queria chegar nesse ponto aí. Então, o que foi que a gente começou a fazer? A gente começou a criar o nosso diferencial. Uma das coisas que a gente percebeu nessa pesquisa que eu fiz antes da gente iniciar as campanhas foi que o seguinte, as pessoas não querem comprar um óculos simplesmente para poder enxergar melhor, mas elas querem enxergar melhor e elas querem se sentir mais bonitas com esse óculos. E esse era um ponto que os outros concorrentes não estavam explorando. Então, eu criei a comunicação dos anúncios, a gente alinhou a comunicação do site e a gente alinhou com os vendedores que a gente não ia vender óculos para as pessoas. A gente ia dar uma consultoria para ajudar a pessoa a escolher um óculos que combinasse com o formato do rosto dela, para que ela ficasse mais bonita. Então a gente parou de vender óculos, não vendia mais óculos. Agora a gente estava focado em ajudar a pessoa a se sentir mais bonita, entende? Através do óculos. E a partir do momento que a gente começou a trazer isso nos anúncios, dentro do site e no atendimento com os vendedores, isso foi uma coisa que foi alinhada entre mim, que desenhou a estratégia, o empresário, que era dono da ótica, e a equipe comercial dele. O que começou a acontecer? A gente começou a receber contato. Os vendedores começaram a perceber que estava recebendo mais mensagem no WhatsApp. Começou a perceber que o telefone estava tocando mais, que eles estavam passando mais orçamento. E o que começou a acontecer? As vendas começaram a sair. Tanto de WhatsApp, vendendo pelo WhatsApp, quanto vendendo por telefone, quanto vendendo presencialmente. Tinha pessoa ali que morava 2 ruas de distância da ótica, mas não conhecia, porque essa ótica ela ficava dentro de uma galeria. Então a pessoa descobria e ela ia até lá. Teve muitos relatos de pessoas que descobriram indo até lá, nem mandou mensagem nem nada. A gente começou a atrair cada vez mais cliente, vindo dos anúncios realmente interessados em comprar. E eles compravam de fato. Olha aqui, eu vou deixar os depoimentos aqui na tela. E a partir do momento que as vendas foram saindo, essa cliente ela se sentiu cada vez mais segura, porque ela sabia que o investimento em anúncio que ela fazia estava trazendo retorno. Então ela passou de um investimento de 1.000 para 2.000, depois a gente foi para 3.000.
E à medida que a gente foi investindo mais, mais pessoas foi chegando. E outra coisa também que aconteceu foram os tickets. Eles foram aumentando. Então, antes a gente tinha uma venda ali de 300, 400 reais. Conforme foi chegando mais pessoas, a gente foi conseguindo fazer venda com valor maior, de 1.200, 1.500. A gente teve venda de óculos de até 4, 5 mil reais, onde a pessoa comprou uma lente mais cara, que era importada, tinha uma garantia maior e tudo mais. Então, só recapitulando aqui, quais foram os 5 passos que a gente seguiu? Primeiro, entender aquilo que já estava sendo feito. Onde ela era forte, onde ela já tinha uma presença grande e onde ela não tinha uma presença forte nas redes sociais. Segundo ponto, a gente começou a entender os motivos pelos quais ela não conseguia vender. A gente descobriu que era questão de preço, a gente descobriu que era questão de forma de pagamento e a gente descobriu também que era uma questão de plataforma. Não tinham pessoas no Instagram com uma urgência de fazer o óculos naquela hora. Terceiro ponto foi definir uma outra rede social onde tinham pessoas que queriam fazer o óculos e que queriam fazer naquele momento. O quarto ponto foi entender quem eram os concorrentes e criar uma estratégia que diferenciasse a nossa empresa dos concorrentes. E o quinto ponto foi anunciar a nossa empresa com essa estratégia lá dentro do Google. Lembrando que essa estratégia ela não é aplicável apenas para a ótica. A ótica foi apenas o exemplo que eu dei aqui. Ela pode ser aplicada para qualquer negócio, tá? Seja você um empresário, dono de um negócio local, ou se você presta um serviço. É aplicável para qualquer um. Se você gostou desse conteúdo, deixa uma curtida, deixa um comentário falando aquilo que você achou. Se você tem dúvidas também sobre o conteúdo apresentado, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, meu amigo, se inscreve no canal para continuar recebendo todos os dias. Agora um recado para você que é empresário. Se você é empresário, você quer construir uma máquina de aquisição de clientes para o teu negócio, para que você possa ter um faturamento cada vez maior e uma chegada cada vez mais previsível de novos clientes, vou deixar um link aqui na descrição também, que você pode falar comigo, tá? Eu vou entender um pouco mais sobre o teu negócio, a gente vai conversar e eu vou te apresentar um pouco mais sobre como que funciona o meu trabalho. Se você tem interesse, o link está aqui na descrição.